Você é dono ou gestor de e-commerce e está sentindo que cada vez mais as constantes mudanças aí no universo digital, nas plataformas de marketing, nas lojas virtuais, na internet de forma geral, elas estão impactando e deixando cada vez mais desafiador gerar resultados para o seu e-commerce? Eu entendo o que está passando e estou aqui para a gente falar um pouco sobre como que o tráfego pago muda em 2025 para o e-commerce e como que você pode melhorar a performance do seu e-commerce usando o tráfego pago, mas de uma forma diferente. Nesse ano de 2025, o tráfego pago ele vai continuar sendo essencial para todo e-commerce que quer ter resultados positivos, todo e-commerce que quer evoluir, que quer crescer, que quer ter bons resultados, tá? Mas com uma pequena diferença. Uma não, algumas pequenas diferenças que a gente vai abordar mais para frente. Mas uma coisa é muito clara: as regras do jogo elas estão mudando. E quem não se adaptar vai ficar para trás e vai ficar bastante para trás mesmo. Então fica até o final para você entender como que você vai poder se manter competitivo nesse cenário tão desafiador. Por quê? Porque hoje eu vou te mostrar as melhores estratégias de tráfego pago para e-commerce em 2025. Como que você vai fazer para ter bons resultados? A gente vai explorar as tendências e as principais ferramentas que vão ajudar o seu e-commerce a vender mais. Esse aqui é um guia completo para transformar a realidade do seu e-commerce no ano de 2025. Então fica comigo e vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o contexto. O marketing digital não é mais sobre gastar para aparecer. É investir o seu dinheiro com inteligência e eficiência, principalmente. Com o fim dos cookies de terceiros, a coleta de dados está cada vez mais desafiadora, mais complexa. E entender exatamente a jornada do seu cliente ideal tá ficando mais difícil nesse ano de 2025. Isso significa que você vai precisar criar relações diretas com os seus clientes, com os seus usuários, e não mais depender, por exemplo, do pixel da Meta, do pixel do Google, do pixel do TikTok, do pixel do Pinterest, para entender o comportamento do seu cliente. Você vai precisar construir uma estratégia de dados primários da sua empresa, do seu e-commerce, para conseguir mapear exatamente o comportamento do seu usuário, do seu cliente. Quais são as principais tendências para esse ano de 2025? Se é que você já não percebeu. A primeira, sem dúvida nenhuma, é o uso da inteligência artificial, não só nos processos, que já é utilizado amplamente nas plataformas como Meta e Google, que já utilizam a inteligência artificial, você vai usar também para otimização e automação dos seus processos. Então, muitos processos que às vezes podem ser manuais dentro do seu e-commerce, você vai conseguir otimizar usando IA para fazer isso para você, conectando ali com o ChatGPT ou com uma outra IA da sua preferência, via API, via automação, e você com certeza vai conseguir otimizar bastante a sua performance. O segundo ponto de tendência é a personalização avançada. Você vai ter que criar campanhas, ou seja, os e-commerces cada vez mais vão construir campanhas que conversam diretamente com o cliente, com aquela pessoa específica, e não mais aquela estratégia genérica de tentar falar com todo mundo e não falar exatamente com ninguém. E aí como você vai construir isso? Com base nos interesses e comportamentos mapeados dentro da sua base de dados, da sua base de informações, principalmente. A terceira principal tendência para esse ano é a diversificação de canais. Então imagina que se antigamente ou até ano passado você olhava muito especificamente para um ou dois canais de aquisição, esse ano você vai precisar começar a olhar para mais canais de aquisição. Então, se você tem muito dinheiro investido em Google, muito dinheiro investido em Meta, considere também começar a diversificar, apostar em outras plataformas como TikTok, como Pinterest, ou eventualmente outras plataformas ainda, que vão ajudar você a impactar esse cliente de forma mais 360. Imagina que a jornada do cliente ela não é linear. Cada cliente vai começar a jornada com a sua marca de um ponto de contato diferente. Então é importante você diversificar os seus pontos de contato com ele para ter mais oportunidades de converter ele no curto, médio e longo prazo também. A quarta principal tendência para esse ano é você focar nas experiências mobile, né, nos celulares e smartphones. Hoje, a maior parte das compras ela é feita através dos celulares, dos smartphones. Então, é muito importante que seu site esteja otimizado para dispositivos móveis, com boa velocidade, e que seus anúncios também estejam otimizados e segmentados para esse público.
O desktop ele é importante ainda para alguns mercados, mas para e-commerce principalmente, na grande maioria dos e-commerces, o celular, o smartphone vai ser o principal canal de comunicação com o seu usuário, com o seu cliente. Então, foque em otimizar a experiência dele nessa ferramenta, no smartphone. A quinta principal tendência para esse ano é você olhar mais para métricas de qualidade. Não é então mais sobre tanto quantas pessoas viram seu anúncio, mas qual a qualidade dessas pessoas que viram seus anúncios. Qual a qualidade das pessoas que visitaram o seu site? A época de pensar muito em volume de pessoas ficou para trás. Por quê? Porque o tráfego está cada vez mais caro. Então, ele está ficando cada vez mais caro comprar a atenção das pessoas e a gente não pode desperdiçar comprando a atenção das pessoas erradas. A gente precisa pensar em cada vez mais comprar a atenção das pessoas certas, com qualidade, com direcionamento, com assertividade. Então, foco na qualidade desse público que você está atingindo vai ajudar você a se manter competitivo no ano de 2025. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, onde a gente fala um pouco sobre como que funciona um funil de vendas no tráfego pago. Todo e-commerce passa por uma jornada de compra. A jornada ela vai da impressão do anúncio até a compra. E a gente vai detalhar cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a impressão. O que é a impressão? Quando a pessoa vê o seu anúncio, quando a pessoa vê a sua publicação, o seu post. A pessoa viu aquela publicação, ela vai ter que tomar uma decisão, mesmo que ela não saiba que ela está tomando uma decisão. Ela tem a decisão de clicar para ver mais ou ignorar. E aí que tá. A métrica que a gente usa aqui nas impressões é o CPM. É a métrica que as plataformas oferecem pra gente, que é custo por 1000 impressões. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, eu recomendo que você assista depois desse. E veja, já aproveita e veja toda a sequência de métricas para e-commerce. Acho que vai ser muito bom para você melhorar a performance do seu e-commerce. Então aqui, primeira caixinha que a gente vai olhar na jornada de vendas é a impressão. É quando a pessoa vê o seu anúncio e ela decide se ela vai interagir ou não. Se ela interage, ela vai para a nossa segunda caixinha, que é o clique. Então, a pessoa viu o anúncio, ela vai clicar naquele anúncio, ela vai ser enviada para algum lugar. Entre as pessoas que veem o anúncio e as que clicam, a gente constrói uma outra métrica, que é o CTR, que é o Click-Through Rate, ou a taxa de pessoas que clicaram. Essa taxa de cliques ela é muito importante para você entender o quanto que aquele seu anúncio está impactando a pessoa, está motivando a pessoa a clicar. Então imagina, você tem 1000 pessoas, você tem 100 pessoas que veem seu anúncio. Uma pessoa clica, você tem um CTR de 1%. Uma em cada 100 pessoas vai ver seu anúncio. Você tem a missão de entender como melhorar esse CTR, como fazer com que mais pessoas cliquem. Mas pensa bem no que eu vou te falar agora. Não é aumentar o clique simplesmente por aumentar. É aumentar o clique dentro de um objetivo qualitativo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o foco agora é em qualidade, não em quantidade? Então, imagina assim, se você colocar lá, por exemplo, fique rico grátis. Provavelmente o número de cliques vai ser muito interessante, vai ser muito grande, né? Mas não vai ser interessante. Por quê? Você vai trazer um monte de gente para dentro do seu site que não tem nada a ver com o que você quer oferecer. Só se você estiver oferecendo um golpe, aí faz muito sentido para você. Mas se não for esse o caso, não faz sentido. Então você precisa ter uma mensagem que esteja de acordo com o público que você quer trazer. E dentro desse tipo de mensagem, buscar estratégias para aumentar o volume de cliques, tá? Então não olhe só para cliques de maneira isolada. Veja a qualidade desse clique que você está trazendo para o seu site. O cara clicou lá no anúncio, vai para a terceira caixinha. A terceira caixinha é visitas ao site. E nem todo mundo que clica no anúncio chega no seu site. Você sabia? Existe uma métrica que é a taxa de carregamento do site que vai impactar diretamente nessas pessoas. Então a pessoa pode ver o anúncio, ela pode gostar daquele anúncio e clicar, ela pode clicar e não ir para o seu site, cancelar a ação. Acontece muito. Por quê? Porque a página de carregamento, porque a velocidade de carregamento está demorando muito, ou seja, a página está demorando muito para carregar no celular daquela pessoa. Então você precisa focar em ter um site que carrega rapidamente, para garantir que o maior número de pessoas que clicou lá no anúncio entre no seu site, sem prejudicar a experiência dela. Tá? Então, viu o anúncio, clicou nele, chegou no seu site. Agora o próximo passo dela vai ser a adição ao carrinho. O que é adição ao carrinho? Quando a pessoa vê o produto lá que ela queria, ela aperta lá
adicionaram ao carrinho e o produto entrou no carrinho de compras dela. Aí a gente vai ter que olhar para alguns pontos, como por exemplo, hierarquia da informação do seu site, visibilidade e transparência das informações e ter ali uma jornada, né, uma interface com o usuário, uma experiência do usuário positivas, que garantam que ele siga o fluxo que você quer que ele siga. Então você vai ter que olhar para questões aqui como CRO, que é a otimização da taxa de conversão, UX e UI, que é experiência do usuário, interface do usuário, que são os pontos que vão garantir com que você entenda o que ele está fazendo dentro do seu site para maximizar o número de vezes que ele vai adicionar alguma coisa no carrinho. Então aqui, o que é importante você olhar? Existem algumas ferramentas no mercado, eu gosto de usar o Hotjar ou o Microsoft Clarity, que você instala no seu site e você consegue visualizar o que a pessoa está fazendo no seu site, onde ela clica, por que ela clica, porque você vai ter que adivinhar, claro, né? Você vai ter que pensar o porquê que ela clica, mas você vai poder ver o que a pessoa está fazendo dentro do seu site, onde as pessoas mais clicam, onde elas menos clicam. Tem um exemplo muito bom de um cliente que eu atendia, que ele tinha uma frase que dava a impressão que era um link, e mostrava que as pessoas clicavam muito naquela frase, mas ela não era um link, ela não levava para nenhum lugar, era só um texto. Então a gente decidiu colocar ali naquele lugar um link para levar a pessoa para outra seção do site, para ela entender mais sobre a empresa. Era um outro mercado, não era e-commerce, era B2B, mas enfim, era um ponto que a gente percebeu assistindo as gravações, vendo o que as pessoas faziam no site. A gente via que todo mundo que entrava clicava naquela bendita frase e a gente percebeu, pô, tem uma oportunidade aqui. Ou a gente tira a frase, ou a gente aproveita que as pessoas já clicam na frase e coloca um link ali para ela ir para uma página que é interessante para a gente. Então, esse é um pouco do racional, é entender o comportamento das pessoas e se aproveitar daquele comportamento para adicionar ali etapas e jornadas que são interessantes para a empresa. Então tá, a pessoa viu o anúncio, que é a impressão, ela clicou, ela visitou o site, ela adicionou o carrinho. Agora, ela tem que fazer o checkout. O que é o checkout? É onde ele decide finalizar a compra. Então, por exemplo, eu compro suplementos online, uma loja bem famosa. Eu vou adicionando os produtos no meu carrinho, eles ficam lá, eu entro na parte de checkout para finalizar minha compra. Adicionar o carrinho e fazer o checkout não são a mesma coisa, e nem comprar é a mesma coisa. São etapas diferentes da compra. Então, adicionei ao carrinho, entrei na parte do checkout. E aí, dentro do checkout, acontecem coisas que a gente sabe que a gente perde muitos clientes ali, né? Primeiro, frete. O frete é uma coisa que impacta muito no checkout. Por quê? Quando a pessoa vai ver um produto lá, por exemplo, lá, R$ 49,90 um café. Ele está pensando, pô, vou gastar R$ 49,90. Chega no checkout, tem mais, sei lá, R$ 30 de frete. Uma coisa que ia ser R$ 50 na cabeça dele passou a ser 80. Então teve uma quebra de expectativa muito grande. Então, essa é uma das grandes causas da perda de clientes no checkout. Então, o que você pode fazer? Nas etapas anteriores, já ir informando que vai ter um frete, ou já pedir de antemão o endereço da pessoa, para você já fornecer para ela mais ou menos quanto vai ser o frete, para ela não chegar lá no checkout e se assustar. Então, é importante você ter ali dentro do checkout o máximo de transparência e informações possíveis para garantir que a pessoa confie que o produto vai chegar. Então, indicador de garantia, de reembolso, de estorno de pedido, indicação de frete, indicação de tempo estimado de entrega e biriri, piriri, bororó. Tudo que vai ajudar o seu comprador a decidir pela compra. E aí, você fazendo tudo isso direitinho, ele vai querer comprar. Ele vai finalizar lá o pedido, vai fazer a compra, colocar os dados do cartão, emitir o boleto, fazer o Pix, e aí você vai ter a compra. A compra é a última etapa dessa jornada de vendas, né? E cada uma dessas etapas você pode ter um gargalo, assim como eu mencionei aqui anteriormente. Aqui no canal a gente tem vídeos que falam especificamente de cada uma desses gargalos da jornada. Você pode muito bem acessar aí para você entender um pouco melhor, tá? E também eu tenho aqui no primeiro link da descrição, a gente tem o checklist do e-commerce milionário, que é o checklist que vai ajudar você a enxergar os gargalos da sua operação, da operação do seu e-commerce. É um checklist que a gente desenvolveu para atender nossos clientes. Então, sempre que um cliente chega aqui na empresa, seja um e-commerce, seja outro tipo de negócio,
a gente responde esse checklist para entender onde estão os principais gargalos da operação dele, para a gente já montar um plano de ação baseado nesses gargalos, porque esses gargalos vão ser o que vai virar a chave de performance desses clientes. Então, seja um cliente que recebe, que vende 10 mil por mês, um cliente que vende 100 mil, um cliente que vende 1 milhão, a gente consegue identificar esses gargalos, resolver e melhorar a performance da estratégia desse e-commerce. Então, clica lá nesse link, primeiro link na descrição. Pode esperar o vídeo acabar, ou se quiser, clica agora também, pausa o vídeo, clica agora para baixar e depois continua o vídeo. Mas baixa lá porque eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito a melhorar a performance do seu e-commerce, tá bom? E aí na terceira parte desse vídeo, que é agora, vamos falar um pouco sobre as campanhas essenciais para você implementar no seu e-commerce agora em 2025. A primeira campanha mais óbvia que você deve investir boa parte do seu dinheiro é a campanha de conversão. O que são campanhas de conversão? Campanhas que buscam pessoas que vão fazer a compra diretamente. E aí, o que você vai usar nessas campanhas? Você vai trabalhar com Meta Ads, principalmente, TikTok Ads também você pode trabalhar, Pinterest Ads, todos os anúncios que são de redes sociais, eles vão funcionar em maior ou menor medida aqui para campanhas de conversão. Aqui na agência, na trilha de mídia, a gente gosta de usar muito Meta para a maioria dos negócios e o TikTok e o Pinterest para alguns outros tipos de negócios, tá? Mas o Meta, que a gente anuncia dentro do Instagram, ele sempre vai ser um dos carros-chefes aqui nas nossas decisões. E outra campanha que é muito importante aqui nas campanhas de conversão são as campanhas de Google Shopping, que são aquelas campanhas, por exemplo, quando a pessoa busca lá no Google café gourmet, por exemplo. Aparece ali uma série de produtos, aparece uma série de produtos ali na barra de busca do Google. Aquilo são campanhas de Google Shopping. Você só pode clicar ali diretamente, ir para a loja e fazer a compra. Então, a grande maioria das campanhas para e-commerce, elas vão ser campanhas de conversão. Por quê? Porque é a campanha que traz dinheiro rápido, traz dinheiro de forma rápida. Você já capta aquela demanda que já existe, aquela pessoa que já está procurando, que já está interessada no seu produto, oferece para ela no momento certo e ela vai comprar, tá? Por isso que geralmente a gente coloca aí o investimento em campanha de conversão de 60% a 90% do investimento em mídia dos nossos clientes, porque nessa faixa aí é onde a gente vai encontrar bons resultados. Tá? O segundo tipo de campanha que a gente vai trabalhar aqui, prioritária, são as campanhas de remarketing, que são o quê? É a recuperação dessas pessoas que clicaram no começo e se perderam em alguma etapa da jornada. Então lembra que a gente falou sobre a impressão, o clique, a visita ao site, a adição ao carrinho, o checkout e a compra? São 6 etapas. Pode ser que nessas 5 etapas eu perca uma pessoa, porque ela deu algum problema ali na jornada e eu a perca. O que eu faço? Eu construo campanhas de remarketing para pegar essa pessoa que desistiu em algum momento, mas principalmente nas últimas etapas ali de adição ao carrinho e checkout, pego essas pessoas que demonstraram grande interesse em comprar e ofereço para elas novamente. Pode ser com cupom de desconto, pode ser com um kit adicional, enfim. Aí, estrategicamente, cada negócio vai decidir como fazer. Mas é importante você reimpactar ela mais algumas vezes para tentar fazer aquela venda acontecer. E, eventualmente, se não acontecer, desiste dessa pessoa e tenta novamente no futuro, num novo momento, tá? O que a gente usa para esse tipo de campanha? Meta Ads, sempre vamos usar, TikTok dá para usar, Pinterest dá para usar, todos os de redes sociais a gente consegue usar aqui, tá? Mas eu gosto muito de usar aqui na agência os anúncios no Meta e pelo Instagram, né? Vou falar Instagram, os anúncios no Instagram e os anúncios no YouTube. Então a gente constrói ali dentro do YouTube anúncios de remarketing com foco nas pessoas que adicionaram ao carrinho ou que fizeram o checkout, que adicionaram ao carrinho, ou chegaram até o momento de checkout e desistiram da compra. Essas pessoas, com uma boa estratégia de remarketing, você consegue recuperar a venda. Tá? Você consegue fazer com que a pessoa compre, mesmo que ela desistiu em um momento passado. E o terceiro tipo de campanha que a gente usa muito forte aqui para os nossos e-commerces, claro, ali na margem de 30% a 5% do orçamento dos clientes, são campanhas de topo de funil. O que são campanhas de topo de funil? São campanhas que a gente não está buscando necessariamente fazer uma venda ali através daquela campanha,
mas a gente quer se tornar mais conhecido, a gente quer com que as pessoas conheçam a nossa marca, conheçam a nossa solução. Então, vou te dar um exemplo, novamente usando o café. Eu sou viciado ao café, sou um assíduo tomador de café. E eu já tenho as marcas que eu gosto de consumir. Mas pode ser que existam marcas aí no mercado que eu não conheço e que eu gostaria de conhecer. Geralmente eu vou ser impactado por uma campanha topo de funil dessa marca, que não necessariamente ela quer vender para mim diretamente, mas ela quer que eu conheça ela para eu, a partir do momento que eu conheço ela, começar um relacionamento, começar a seguir, ver os produtos, visitar o site, visitar o blog, visitar o Reclame Aqui desse cara para começar a construir um relacionamento, um entendimento daquela marca e eventualmente evoluir para o momento de compra. E aí posso ser impactado por uma campanha de fundo de funil, que é uma campanha de conversão, por exemplo, ou eventualmente posso comprar de forma orgânica, sem necessariamente ser impactado por uma campanha de fundo de funil. Eu fui impactado por uma campanha de topo de funil e lá, depois de uns 15 dias, eu entrei no site e decidi comprar sem mais nenhum anúncio me impactar. Então, geralmente, a campanha topo de funil ela é importante para a gente alcançar mais pessoas conhecerem a nossa marca. E a partir desse momento de mais pessoas conhecerem a marca, a gente consegue evoluir um relacionamento positivamente e conquistar ela ali no final, beleza? Na quarta parte do vídeo, a gente fala sobre as métricas-chave para você monitorar aqui em 2025 para você ter resultados acima da média e se manter competitivo, mesmo com tudo o que está acontecendo. A primeira métrica que eu quero conversar com você, e tem vídeo aqui no canal falando sobre todas essas métricas, é o ROAS. O que é o ROAS? ROAS é um acrônimo em inglês que é Retorno sobre Investimento em Publicidade. Em inglês faz sentido em inglês, tá? Em português faz menos sentido. O que é o ROAS? O ROAS é uma métrica que ela vai trazer para você o quanto você está investindo em publicidade apenas e está retornando para você de resultado. Muita gente confunde ROAS com ROI, mas o ROI é diferente. Por quê? Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um cliente que ele gasta R$ 5.000 só de meta, só de anúncios no Instagram. Mas ele paga para minha agência R$ 10.000. Então são R$ 15.000 que ele gasta mensalmente. Tá? O ROAS ele vai trabalhar apenas em cima dos 5.000, porque é só o investimento em mídia. Então, se eu estou gastando R$ 5.000 de publicidade, eu tenho um retorno dessa publicidade de 10 vezes esses R$ 5.000, R$ 50.000. Então, eu tenho um ROAS de 10. Então, assim, eu gasto R$ 5.000 com publicidade e retorna para mim R$ 50.000 de vendas. 5 para chegar em 50, multiplica por 10 vezes. Então, eu tenho um ROAS de 10. O ROI é o seguinte, eu tenho um investimento em mídia de 5.000, um investimento em serviço de 10.000, fica 15.000. Retorna para mim lá 50.000. Então, 50.000 sobre 15 vai dar o meu ROI, que aí é uma conta, vai dar mais quebradinha aí, mas na casa dos 3, acredito eu, 3.600, alguma coisa assim. E aí isso vai ser o ROI. Então, o ROI, ele leva em conta muitos outros fatores, né? O ROAS, ele leva em conta apenas o investimento em mídia. Então, você vai utilizar para entender o quão efetivo está sendo o seu investimento nas campanhas, exclusivamente nas campanhas, tá? A segunda métrica, a gente já falou ali em cima, mas vou repetir, é o CTR, que é a taxa de cliques. Ou seja, eu estou pagando aqui R$ 5.000 por mês pro Instagram para eu aparecer para o número X de pessoas. Imagina que esse número X de pessoas não muda. Mensalmente, sei lá, são 500.000 pessoas que eu apareço. Mas qual é o volume de pessoas, desses 500.000 pessoas, que clicam nos meus anúncios e vêm para minha página? Eu preciso melhorar esse número, mas novamente, melhorar sem perder a qualidade. Se eu colocar uma frase de impacto, uma frase tipo clickbait, dinheiro grátis, pode ser que o volume de cliques seja impressionante, seja impactante, mas o resultado final lá de vendas não vai ser. O ROAS não vai ser superior, tá? Pode ser até inferior. Então é importante se olhar para o CTR, otimizar o CTR sempre, mas sempre em mente com a qualidade daquilo que você está gerando, está trazendo, ok? A terceira métrica é o CPC. O que é o CPC? É o custo por clique, ou seja, eu tenho 500.000 pessoas vendo meus anúncios, 50.000 pessoas estão clicando nelas.
Quanto que eu estou pagando para essas 50 mil pessoas clicarem? Na nossa analogia aqui, eu estou pagando 5 mil reais. Então, 5 mil reais para 50 mil cliques, eu estou pagando aí 10 centavos por clique. E aí eu tenho que pensar, sempre tendo aqui em mente a questão da qualidade. Como que eu faço para reduzir esse custo por clique? Porque aí se eu reduzir o custo por clique, eu estou impactando mais pessoas e trazendo mais pessoas para o meu site. Eu reduzo esse custo por clique para, por exemplo, 0,08 centavos. Em vez de 10 centavos, 8 centavos. Eu consigo trazer mais pessoas, mas eu não posso esquecer da qualidade dessas pessoas. É importante sempre ter isso em mente. Melhorar a quantidade, mas com a qualidade. Você tem que perder a mão nesses dois. Tá? É importante ter o equilíbrio entre qualidade e quantidade. A quarta métrica importante para você observar nesse ano de 2025 e otimizar é a taxa de conversão. Ou seja, dessas pessoas que clicaram, quantas compraram? Então eu apareço para 500 mil pessoas, 50 mil clicam e 5 mil compram. Eu tenho aí uma taxa de conversão de 10%. E aí, novamente, o cálculo a mentalidade é, como eu faço para melhorar esse 10%, fazer ele chegar em 12%? Fazer ele chegar em 15%, fazer ele chegar em 20%. Porque aumentando essa taxa de conversão, você vai aumentar lá no final a sua receita, o seu faturamento. E isso é o que todo bom gestor, bom empresário, bom líder de marketing almeja fazer, ter melhores resultados, certo? Então a taxa de conversão é muito importante. Aí você precisa pensar exatamente quais estratégias você vai fazer para melhorar a taxa de conversão. E novamente, tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, se você tiver com dúvida, dá uma procuradinha lá depois para entender um pouco melhor, tá bom? E o quinto ponto aqui é de um vídeo também de um tema também que a gente tem vídeo aqui no canal, que é o AOV, que é o valor médio por pedido, ou ticket médio, que é o indicador de quanto que cada pessoa tem deixado para você enquanto faturamento. Então imagina, novamente, a gente aparece para 500 mil pessoas, 50 mil pessoas clicam, 5 mil pessoas compram. Dessas 5 mil pessoas que compram, cada uma faz um pedido de em média 10 reais. Então você tem um faturamento de 50 mil. Então o valor médio por pedido dessas pessoas é 10 reais. E aí que está o pulo do gato. Como é que você faz para aumentar esses 10 mil, como é que você faz para aumentar esses 10 reais para 12, para 15, para 20? Porque se aumentando esse valor médio por pedido, você consegue garantir um aumento no seu faturamento. E aí você aumentando e melhorando todas essas métricas, seu e-commerce vai estar voando. Então, novamente, reforço. Baixa aí o checklist do e-commerce milionário. Tenho certeza que vai ajudar imensamente o seu e-commerce a melhorar essas métricas. Tá? Na quinta parte desse vídeo, a gente vai olhar um pouco para problemas muito comuns e soluções práticas, pragmáticas. Claro que assim, não dá para bater na tecla e falar, não, a única solução para esse problema é essa aqui. São muitos fatores, mas geralmente, com a experiência de mercado que eu tenho, já consigo trazer uma visão para você. Então, por exemplo, a gente tem aí um alto CPC e baixo volume de conversões. O que é um alto CPC? Depende. Não existe um valor de CPC padrão para todas as contas. Cada tipo de produto, cada tipo de mercado, cada tipo de negócio vai ter uma variação dentro disso, que vai ser impactada por número de concorrentes e por aí vai. Mas um alto CPC você precisa comparar sempre com você mesmo, tá? Idealmente. Então compare-se. Quanto que foi meu CPC mês passado? E no mesmo período no ano passado? E no mesmo período e 6 meses atrás? Qual foi a média desse CPC? Eu estou acima da média do meu CPC, estou abaixo da média do meu CPC. Aí já é um bom padrão. Você está sempre melhorando em relação a você mesmo e não em relação ao número fictício que o mercado te falou. Esse é um ponto. Meu CPC está muito alto, Augusto, e minha conversão está baixa. O que eu faço? Cara, primeira decisão que eu faria assim, revisa os criativos, reavalia os criativos que você está usando, que são os seus anúncios, reavalia tudo, vê quais estão com a melhor performance, entender o porquê e rever a sua segmentação. Às vezes está com uma segmentação que não é adequada para aquele produto que você está tentando vender, às vezes aquele produto não está adequado exatamente com gênero, idade, localização da sua segmentação, você precisa testar. E aí minha recomendação é, faça testes AB. Faça testes AB nos seus criativos,
faça testes AB no seu público, que aí você vai conseguir começar a entender e enxergar qual público tem uma melhor taxa de conversão, tem um menor CPC, e aí você vai tentando encontrar a sua vaca leiteira, né? O conceito da matriz BCG, se você não conhece, que existem 4 tipos de produtos dentro de uma empresa. E aí e você pode replicar esse modelo de pensamento para outras faces da sua empresa. E eu gosto de trazer isso para o mundo da performance, que é qual que é meu público vaca leiteira? Qual que é meu público e meu anúncio que gera maior performance, que é responsável por mais resultados dentro da minha empresa? Essa, na minha opinião, é a missão de alguém que está operando performance, encontrar as vacas leiteiras, tá? Dentro dos anúncios e públicos, onde você tem a melhor relação custo-benefício. E aí não quer dizer que você vai investir só naquilo, né? A minha vaca leiteira é um anúncio de café moído, grão Schwarzenegger em São Paulo. Cara, não quer dizer que você vai vender só isso, mas esse é o produto que você vai ter uma melhor margem ali para trabalhar, enquanto vai ter outros produtos que você vai pagar mais caro para vender eles. Mas geralmente eu gosto de trabalhar com essa metodologia, tá? Segundo problema comum que a gente recebe aqui, meu site tem muitas visitas, mas tem pouquíssimas compras. Cara, tem um milhão de coisas que pode ser, tá? Minha primeira recomendação é você avaliar o que está acontecendo no seu site, quem está chegando, de onde está chegando e o que está acontecendo. Aí você vai entender isso com o Google Analytics e com o Hotjar, por exemplo. Você vai ver ali de onde que as pessoas vieram e quais ações elas tomaram no site. Isso é importante. Aí você vai ter que ver também o carregamento do seu site, a experiência do usuário. Acho que esses são os principais pontos, tá? Vai ter que olhar então a origem desses usuários, de onde que eles estão vindo, para onde eles estão indo, como que eles estão se comportando dentro do site e aí você vai traçar teses do porquê que ele não está comprando. E em cima dessas teses você vai construir testes, né? Qual que vai ser a sua missão? Melhorar a experiência dele no seu site e melhorar as condições de pagamento. Geralmente, algo que impacta muito a compra é a condição de pagamento. Então, cara, facilita ali ao máximo que você puder a condição de pagamento para o cara, dá a opção de frete, frete grátis, enfim, faz o que você puder para garantir que esse cara compre. Você vai ver o volume de compras subindo, tá bom? E o terceiro problema é o ticket médio, o meu valor médio por compra está muito baixo. Não tá, o meu faturamento não está sobrando no final do mês. Não estou tendo receita aqui no meu e-commerce. Cara, o que eu recomendo para você? Primeiro, montar kits de produtos, oferecer descontos progressivos e fazer cross-sell. Tem sobre tudo isso aqui no canal também, só dá uma pesquisadinha aí. O vídeo que a gente fala sobre o valor médio do produto vai te ajudar bastante a melhorar o ticket médio aí do seu e-commerce. O que é importante você ter em mente? Cara, às vezes você está com um ticket médio baixo, por quê? Porque as pessoas estão comprando ali o produto que elas têm mais interesse, claro, sempre, mas você também não está forçando, não está oferecendo um caminho para ela comprar os produtos de maior valor agregado. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de mapear quais são os produtos e qual que é a margem desses produtos para os nossos clientes. E aí, a gente entendendo isso, a gente prioriza sempre os produtos que dão mais margem nas campanhas e não os que dão menos margem. Então, eu sempre vou focar em gerar receita a partir dos produtos que geram mais resultado no bolso do meu cliente e não o que vende mais. Porque às vezes o cara pode comprar bastante essa garrafa de água, que ela é muito barata, mas, por exemplo, esse, esse tripé, que ele é um pouco mais caro, ele tem mais margem para mim, eu não estou investindo em divulgar ele para os meus clientes. Então, remanejar ali a forma de apresentar as ofertas para o seu cliente. Eu acredito que isso vai ajudar muito a melhorar o ticket médio do seu e-commerce, tá bom? Vamos lá para a sexta etapa aqui do nosso vídeo, antes da nossa conclusão. São as ferramentas que você vai ter que usar no seu e-commerce para se diferenciar em 2025, tá? A primeira ferramenta, assim, essencial, inquestionável, é o Google Analytics 4. Essa é a principal ferramenta para a gente entender o que está acontecendo dentro do seu site, de onde que as pessoas estão vindo, quais páginas elas estão caindo,
quanto tempo elas estão ficando dentro do site, que página que elas vão embora, e por aí vai. Tem 1 milhão de métricas lá dentro, que são muito boas para a gente olhar. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre Google Analytics 4 para e-commerce, e recomendo que você dê uma olhadinha. O segundo pacote de ferramentas são as ferramentas de anúncios, né? Então você olhar, você vai precisar do Google Ads instalado no seu site, do Meta Ads, do TikTok Ads, do Pinterest Ads e dos ads que você achar relevantes. É muito importante ter todas instaladas no seu site simultaneamente, porque assim, por mais que você não faça campanhas em todas elas, é importante você estar sempre posicionando os algoritmos dessas ferramentas, os pixels dessas ferramentas, do que está acontecendo no seu site, para ela entender o que ela vai priorizar se um dia você for usá-la. Então, por exemplo, aqui 90% dos nossos clientes a gente trabalha com Google Ads e Meta Ads, né, que é um Instagram. Mas eu coloco o pixel do TikTok e o pixel do Pinterest, por quê? Cara, vai que daqui a um ano a gente quer investir mais em outros canais, quer investir em TikTok, quer investir em Pinterest, e eu preciso esperar, eu vou começar a coletar dados lá daqui a um ano. Mas se você já começa a coletar os dados hoje, quando chegar daqui a um ano, a ferramenta já está cheia de dados coletados e vai ter uma performance muito melhor do que se eu fosse esperar esse um ano para gerar dados e gerar inteligência. Então, eu gosto de instalar já desde o começo, tá? Fica essa dica aí para você. O terceiro combo de plataformas que eu recomendo são plataformas de análise de usabilidade do site. Eu gosto muito de usar o Hotjar, mas tem também o Microsoft Clarity, que eles fazem basicamente a mesma coisa. Os dois são gratuitos. O Hotjar você tem opções pagas ali que ele vai dar funcionalidades superiores, mas o gratuito resolve 99% dos problemas o gratuito resolve, tá? Que é o basicão ali de entender o que está acontecendo. Se você precisar, você contrata, mas assim, acho que você não vai precisar por um bom tempo, tá bom? E por último, mas não menos importante, são as plataformas de e-commerce, né, como Shopify, Nuvem Shop, Tray, etc, etc, etc. São as plataformas que vão permitir que você disponibilize os seus produtos tanto no seu próprio e-commerce quanto em plataformas de marketplace, por exemplo. Algumas delas oferecem isso. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre essas plataformas. Recomendo que você dê uma olhadinha, tá bom? E claro, outra ferramenta indispensável, o checklist do e-commerce milionário, que está aqui no primeiro link da descrição. Recomendo muito que você baixe para dar uma olhadinha lá. Eu não tenho dúvidas do quanto vai ajudar você a melhorar os resultados do seu e-commerce, tá? E cara, assim, o tráfego pago ele não é só sobre você ativar uma campanha, colocar para rodar, colocar dinheiro e colocar para rodar. Ele é sobre você construir estratégias inteligentes, baseadas em dados concretos, em tendências reais e atuais do que está acontecendo no mercado. Hoje a gente explorou como que está o cenário para e-commerce em 2025, quais são as tendências e como que você pode destacar seu e-commerce dos competidores jogando o jogo da melhor forma possível, tá? A gente revisitou as principais tendências, como o uso de IA, automação, otimização, personalização, escala e por aí vai. A gente passou pela estruturação do funil de vendas, impressão, clique, visita a página, adição ao carrinho, checkout, compra. A gente olhou para as principais métricas que estão relacionadas a isso, então você entender CPC, CTR, ROAS, valor médio por pedido, são também métricas muito importantes para você conseguir superar seus concorrentes. A gente olhou para os principais problemas que aparecem aqui na agência e como resolvê-los. A gente olhou para as principais ferramentas que existem aí no mercado hoje que vão ajudar a acelerar seu e-commerce e que provavelmente alguma você não conhecia. E aí, estou falando tudo isso para deixar claro para você que o tráfego pago não é só chegar, apertar um botão mágico e esperar o dinheiro ser impresso lá do outro lado para você. Não. Você precisa usar esses dados, reavaliar tudo que está fazendo, questionar o tempo inteiro, tem muito questionador, muito curioso, para conseguir identificar padrões, identificar tendências, identificar oportunidades de alavanca, para você alavancar a receita, os resultados do seu e-commerce, tá? Por isso que a gente defende aqui muito que o tráfego pago não é só apertar botão, é ter estratégia, é ter mentalidade. E aí por isso que aqui na Triad Media a gente tem 3 pilares que a gente olha que são tráfego, performance e growth. Não existe growth sem performance, não existe performance sem tráfego. E eu adiciono um ponto aqui, não existe tráfego sem dados. Então eu preciso olhar para dados, tráfego, performance e growth para conseguir
ter um negócio rentável, um negócio sólido digitalmente, tá? Agora que você já entendeu tudo isso, acredito que vai ser a hora de você agir, colocar mão na massa, tá? Tudo que você busca e almeja para 2025, acredito que você vai conseguir. Novamente, reforço, baixa o checklist aí do e-commerce milionário aqui embaixo. Eu não tenho dúvida que vai ajudar muito você a estruturar melhor seu e-commerce para esse ano. E no segundo link da descrição tem o link para a Escola de Growth, que é onde eu ensino tudo isso na prática. Eu ajudo você, seja você um empreendedor, seja você um profissional no mercado, a implementar e pensar e ter essa mentalidade de como tirar as melhores oportunidades através do digital, de forma estratégica, de forma analítica, baseada em dados, tudo como um bom profissional de growth faz e como eu fiz aí com centenas de clientes que já passaram aqui conosco, estão conosco até hoje, ou empresas que eu fui consultor, que eu fui advisor e por aí vai. E como levar essa mentalidade aí para desde grandes multinacionais que a gente já passou até a mercearia do seu Zé aí na esquina pode se beneficiar dessa mentalidade, dessas estratégias, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Vou deixar aqui um vídeo para você assistir depois desse, tá? Fica aí e assiste ele também, que eu acho que vai te ajudar bastante. Aproveita e me segue no Instagram. Claro, se inscreve aqui no canal, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Fica aí, hein?